Hoje no São Sereníssima eu estou aqui com a Tami, do canal Podflu. Olá, de novo. E, bom, eu tô em São Paulo, né, no final de semana e gravei muitos vídeos, então fiz várias collabs, vocês provavelmente vão vê-la muito aqui. Já devem ter visto, na verdade, porque provavelmente esse vídeo vai ser postado um tempo depois do que a gente gravou. Então é por isso, tá explicado, é por isso que tem tanta Tamires. Eu, do canal São Sereníssima, que nem sou sereníssima, inclusive. Ela é corvinalíssima. Nossa, palavra feia. Bom, e aí nesse processo, né, de estar aqui, estar gravando vídeos e tal, e conversando, a gente viu um vídeo que o Potterish lançou no início de novembro, falando sobre por que eles acham que O Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme da saga. E a gente discorda veementemente. Então, de forma bem amistosa, né? E mas veemente. Veemente, mas muito assim, a gente só quer realmente apresentar um outro ponto de vista, explicando por que a gente acha que ele é o pior filme. Não só que ele é ruim, mas que ele é o pior filme da saga. Yes! All witches! Então eu acho que assim, em primeiro lugar a gente tem que dizer que isso vem de duas pessoas que são obcecadas com O Prisioneiro de Azkaban, o livro, né? A gente leu quantas vezes juntas? Combinadas? Combinadas. Eita! Umas 50? Olha, por aí, eu né? devo ter lido umas 20, 25. Nosso cenário... A nossa diretora tá aqui dizendo que a gente é louca. Não sei porquê. Perfeitamente normal ler o mesmo livro logo que você acabasse e falar, nossa, que saudades, e volta pro começo. Eu acho que eu li, acho que a última vez que eu li foi a 18ª, algo assim. Ah, eu já falei no meu canal que eu realmente já perdi as contas de quantas vezes eu li os livros. Mas são muitas, né? Muitas, então eu acho que é até justificada a nossa implicância, porque vem realmente de pessoas que gostam demais desse livro. Sim. Né? E é importante então falar exatamente disso. O filme Prisioneiro de Azkaban, como manifestação artística, como obra cinematográfica, que seja, é uma obra muito boa. A gente reconhece isso. Sim, né? Enfim, tudo que o Cuarón trouxe visualmente pro filme a gente acha muito legal. A implicância que a gente tem é a forma como foi adaptado o livro Prisioneiro de Azkaban para essa arte cinematográfica. Porque eu acho que quando a gente fala de filme, acho que a gente tem que ter essa consciência de que a gente tá falando de uma outra mídia, né? Não é um livro mais, por mais que a gente ame o livro, a gente não pode esperar que ele esteja idêntico ali. Sim. É até impossível. Aprendi a lidar com isso depois tem que de um lidar, tempo. Né? Mas sim, a gente tem que reconhecer que de toda forma as adaptações são adaptadas, então muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente. Não é uma adaptação literal, ela sempre vai passar por uma interpretação de quem tá criando aquela obra nova, mas a gente não pode esquecer também que não é um roteiro original. E que tá inserido dentro de uma saga. O livro Prisioneiro, o filme Prisioneiro de Azkaban tá inserido na saga de filmes Harry Potter. E uma saga, eu acho que talvez algumas das coisas que caracterizem uma saga é talvez a unidade narrativa, mas também a unidade identitária, assim, né? Uma identidade visual, uma identidade narrativa, uma identidade dos personagens. E isso tudo é algo que falha muito em Harry Potter. Em todos os filmes, na verdade, acho que tem um pouco disso. Que foi o que eu comecei a falar no meu canal sobre. Ela também tem uma playlist que ela tá fazendo livro versus filme. Então, né, ela tá analisando quais são esses grandes problemas que ela vê lá. E eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem 8 filmes na saga, né? A gente teve uma variedade de diretores muito grande, assim, então a gente teve... de produção em geral variou muito, por mais que o elenco não tenha variado tanto. Teve um outro personagem que mudou por motivos X, né? Então a gente tem, assim, os 2 primeiros filmes são o Chris Columbus e a gente consegue enxergar uma identidade nos dois, uma lógica, uma combinação muito certa entre os dois, você consegue ver que aqueles 2 filmes foram feitos pela mesma pessoa. E aí vem o Cuarón, que fez o 3º filme. Depois tem o Mike Newell, que fez o 4, e depois a gente tem, a partir do 5º, o David Yates. E aí, sejam as críticas que as pessoas tiverem ao David Yates, eu tenho muitas também, mas a gente vê que esses filmes foram feitos pela mesma pessoa e eles foram encaixados de uma forma bem lógica, né? Então eles funcionam juntos. Do 5º ao 8º filme, eles funcionam de forma coerente. Porque quando a gente pega os filmes do David Yates, acho que é muito mais fácil você olhar e falar assim, legal, esse filme tá inserido no universo. Né? Eles criaram um universo naqueles filmes. E esses dois ficaram distantes, mas eu sinto ainda que o Mike Newell conseguiu ser mais coerente com o universo
do que o Cuarón. Do que o filme em si, né? Então, não estamos falando de diretor especificamente, mas o filme, ele, como obra completa, ele conseguiu ser melhor encaixado do que o Prisioneiro de Azkaban. Sim, até o que eu falo nesse vídeo, por isso que eu mencionei, que eu nem considero que são 8 filmes, eu considero que são 7, porque Relíquias foi gravado como um filme e dividido em 2 partes, né? Mas não era nem moda isso de vamos dividir o último livro em 2 partes. Então, foi gravado mesmo pra tentar manter o máximo de fidelidade e dividido em 2 partes. Ok, vai lançar um dia, outro no outro, mas eu considero o mesmo filme. Posso só fazer uma adendo que foi Harry Potter que lançou essa moda Isso, com sim. sentido e depois todo mundo fez Sem sentido, exatamente, sim. Mas não era moda ser isso, né? E então eu considero que são 7 filmes porque o 7º filme é em 2 partes. E aí, se a gente considerar que o 7º filme, eles tiveram essa... Aqui a gente pode olhar pelo lado mercadológico, claro, mas também que existe uma preocupação de, tipo assim, vamos tentar não descaracterizar tanto o livro, então vamos fazer 2 filmes. Onde estava essa preocupação antes, né? Por que a gente pode fazer essa divisão pra ser o mais fiel que der nos 2 últimos, mas os outros a gente vai dar uma liberdade tão grande pros diretores? Que é importante ter uma liberdade criativa, né? E como a gente disse, acho que a liberdade que o Cuarón teve de fazer a criação visual dele, as modificações que ele fez em cenário, em toda essa parte visual mesmo, a caracterização de Hogwarts em si, eu acho que foi muito positiva, inclusive eles conseguiram manter algumas coisas disso. Até porque, como o Patrick fala, você vai de uma transição de 2 livros muito infantilizados para um livro bem mais dark, a história é bem mais densa, e enfim. Então o visual transmite muito isso. Exatamente. O que eu não acho que transmite isso é o roteiro, a história. O vídeo não é uma crítica ao Cuarón, é ao filme. O roteiro não é do Cuarón. É verdade, é verdade. O problema não é necessariamente o Cuarón, é a forma como o filme foi construído e a forma como ele foi entregue pra mim. A gente tem mais um convidado especial, que é o Frodo. Ele tá no livro, no filme errado. ele tá se sentindo deslocado nessa saga, ele está reclamando. E que eu acho que é uma coisa muito problemática, porque a gente consegue enxergar claramente nos livros essa transição. Os dois primeiros livros, eles são mais infantis, embora eles tratem de temas muito densos, eles são tratados de forma mais superficial. Né? A gente pode se aprofundar por conta própria, mas o narrador em si não vai ficar entrando em muitas coisas. Isso começa a acontecer no 3º livro. É por isso que ele é, na verdade, um dos grandes favoritos, né? Porque ele pega e fala assim, olha, tá vendo você que lia essa historinha aqui pra criança? Você pode entender uma história sobre viagem no tempo. Você pode entender uma história sobre um prisioneiro injustiçado, procurado pela justiça, e você vai entender esse personagem, você vai entender a complexidade desse... Que gira em torno desse personagem. Então até pro leitor é um ponto de virada muito forte. Eu até falo que pra mim foi muito forte, porque foi a primeira vez na minha vida de infância, Prisioneiro de Azkaban, porque assim, a gente tá acostumado a ler histórias de que, ok, ler, assistir em filme, em desenho, que tem o vilão e tem o mocinho, e no final o vilão é derrotado, a polícia prende o vilão e fica tudo bem. E então a gente conta com esse aparato do Estado pra nos proteger. E Prisioneiro foi a primeira quebra disso na minha vida. Assim, foi a primeira vez que quebrou com isso. Tipo, nem sempre dá pra contar que o bonzinho vá ser redimido no final. E também porque a gente tem, tipo, no primeiro livro, a gente tem aquela história de que o Snape é, o Snape que tá fazendo tal coisa, não sei o quê. E aí no final você descobre que não, que ele tá tentando proteger. Mas é completamente diferente. Sim, porque né? ele reconhece isso. Não é só um plot que o twist. Quirrell é o vilão mesmo e ele é punido e ele é morto. E aí a gente tem esse plot twist, mas no 3º livro não é só isso. Não. Tem um plot twist, tem um aprofundamento muito grande de que não só as pessoas às vezes não são o que elas aparentam, como elas são pessoas muito complexas, com razões muito complexas, atitudes complexas, que é o fato de que o Sirius, por exemplo, mesmo ele sendo inocente, ele estava disposto a ser culpado. Ele estava disposto a cometer um assassinato para se vingar. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Isso quer dizer que ele é uma pessoa que tem ações complexas e vem de... Nossa, de ver Larissa falando isso. Sirius não é uma pessoa ruim, gente. Não tem Tá vendo, gente? A gente tem que reconhecer as coisas boas das pessoas. A gente reconhece, às vezes. Né? E só um adendo aqui, porque provavelmente a gente já deve ter lançado o nosso vídeo sobre Sirius e Snape, falando um pouco sobre as aproximações que a gente vê entre eles. Vou deixar o card aqui em cima. Enfim, então isso foi uma quebra pra mim. Né? Mas ele tá muito empolgado. Eu vou colocar todas as piadas dele na edição. Meu Deus. Todas
nas minhas conversas. Você me com manda ele. uma foto dele pra eu colocar na participação especial. Pode. Isso. Não. Não, você não quer? Ele tá falando que ele não autoriza o uso da imagem Vem dele. aqui pra você aparecer no vídeo. Gente, Frodo. Olha quem veio. Enfim, então essa quebra da densidade da história, em termos de roteiro, foi uma decepção na minha vida. É. Foi uma decepção. Foi quando eu cheguei no cinema, eu saí do cinema e, sabe, aquela cena no final de que tá, sabe, estendendo do Potter e, meu Deus, e o Ministério atrás. Essa cena no final que tá o Ministério atrás dos Sirius, os Dementadores vindo e o Dumbledore tinha que trancar a porta pra ninguém suspeitar que eles dois fizeram alguma coisa. Enfim, isso tudo que acontece, que me deixou muito pilhada lendo, pra no filme eles chegarem lá no da hospitalar, o Rony tá lá. Vocês estavam aqui, por que vocês estão aqui? Essa complexidade de ameaças que tem, né, no livro. Porque a gente tem primeiro a ameaça do Sirius, que fica rondando ali, e aí quando a gente vê que ele não é uma ameaça de fato, a gente entende que tem outras ameaças que a gente não tinha percebido. Isso. Então tem o Ministério que tá ali, que vai pegar ele e eles têm que salvar, porque não, ele é inocente. E aí você tem o Snape que tá tentando ajudar o Ministério. Enfim, ele tem os motivos dele pra estar sangue nos olhos. E tem o Dumbledore ali tentando ajudar, e aí tem aquela tensão do tempo. Então são muitas coisas que estão convergindo para aquele ponto de que eles precisam resolver aquela situação. E no filme isso fica muito raso. Isso fica tipo, o Dumbledore ouve a história deles, ele nem menciona o que ele menciona no livro, que o Sirius contou a história pra ele antes. Então ele chega, dois adolescentes falando, então ele é inocente. O Dumbledore fala, eu sei, voltem no tempo. Exatamente. E no livro isso é explicado. Ele conversa com o Sirius. E isso é importante porque você entende que o Dumbledore, ele não é uma pessoa aleatória que acredita em qualquer coisa que as pessoas Que falam. o Harry fala, né? Exatamente. Que é o que fica aparecendo. Ele é uma pessoa que acredita e confia nas pessoas com base em provas, né? E aí fica parecendo que ele só acreditou no Sirius só porque o Harry tá falando. Foi o que o Harry tá falando. O Harry chega contando uma história maluca e o Dumbledore fala, poxa vida, deve fazer sentido. Vamos mexer com todas as leis do tempo pra resolver esse problema, então? Ok. Enfim, eu acho que isso faltou muito, essa densidade da história em si, não visual, da história mesmo. Eu achei muito triste de ter perdido em Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que uma coisa muito positiva que a gente pode incluir nessa questão da parte visual, que eu acho que é talvez o Cuarón colocando a personalidade dele ali mesmo, se reflete na história das varinhas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas as varinhas elas eram meio que padrão para todos os personagens nos dois primeiros filmes. E no terceiro filme ele resolveu que as varinhas deveriam de alguma forma refletir a personalidade dos portadores delas, né? O que é muito legal. Muito legal, porque aí você tem uma varinha, por exemplo, toda complexa, com vários intrincados, assim, que é a da Hermione, por exemplo, e aí você vê que ela é uma personagem densa, mais complexa mesmo. E enquanto que o Ron, ele tem aquela varinha mais rústica, então é aquele cara mais... bronco. Né? Então isso é muito legal, mas ao mesmo tempo isso leva para um ponto muito complicado, que é o fato de que a gente assume, pela história dos livros, pelo universo, que a não ser que tenha algum problema, as pessoas continuam com as varinhas delas durante toda a vida, né? Ou então aos 11 anos de idade. Sim. E aí você vai olhar, por exemplo, as varinhas dos Comensais da Morte. A varinha da Bellatrix parece uma garra, né? Ela é tipo torta, assim. Tem uma varinha que tem uma caveira. A do Lúcio, né? Não, a do Lúcio ela é simples, ela parece a do Draco. Eu lembro da cena do Voldemort. Ah, não, mas esse aqui é um punho. Ele coloca. Ah, entendi. Que ele coloca pra colocar na... Entendi. Legal. Eu lembro desse visual, assim. Sim. Aqui é uma vejo muito poucos filmes. É o Lúcio, né? Porque ele investe todo num branding, assim. Mas a gente tem essa coisa que aí você... Qual que é a impressão que você tem a partir disso? Que aquela criança, aos 11 anos, vai comprar uma varinha que vai refletir a personalidade dela, e a personalidade dela tá atrelada a uma coisa meio grotesca e sombria, e por isso ela se torna comensal, sendo que toda a história dos livros avança pra mostrar exatamente o contrário. Que não é que a pessoa nasce com isso, é que é o ambiente que vai, e as interações da pessoa com o mundo, com a sociedade. A forma como ela lida com as coisas. Sim, e atrelado, claro, a personalidade, que vai resultar no que ela é. Sim. Né? Aí fica parecendo que a pessoa tá fadada, ela comprou uma varinha de comensal lá vendida. Ou seja, eu acho que eu vou ter que ser comensal, né? Exatamente. Ok, esse é o meu destino. Então acho que isso é meio que um backfire, assim, né? Tipo, ele pegou uma coisa que é um conceito muito interessante, de você colocar, imprimir a personalidade das pessoas nesse objeto que escolhe ela, né? Então você tem essa conexão forte. E aí acaba que isso abre margem pra uma coisa muito problemática.
destinar as pessoas a ser quem elas fadar são. alguém a um destino, às vezes, Seja bom ou cruel. ruim. Bom, gente, nossa intenção era que esse fosse um vídeo para o meu canal, mas como vocês perceberam, eu e a Tamires falamos demais e o vídeo ficou grande demais. Então, a gente fez uma divisão e a segunda parte do vídeo tá no canal dela. Antes de vocês irem lá assistir o resto do vídeo, não esquece de deixar um like aqui, já comentar o que vocês acharam dessa parte. É só clicar no card que vai estar aqui em cima agora, que ele vai levar vocês direto para a continuação desse vídeo e aí vocês podem terminar de assistir e de conversar com a gente sobre o filme lá. Finita Cantatem.